deserto em tanques de águas, e a terra seca em mananciais. Queridos, Isaías 41, 18. Nós temos a cultura no primeiro dia da semana nos reunirmos para cultuarmos ao Santo de Israel, cônsul convicto do peso, do dízimo que há em darmos para Deus o que é peculiar dele, para ele e por ele. Ou seja, as primícias. Primeiro dia da semana é domingo. Segunda já está dizendo segunda. Terça já está dizendo terça. Quarta já está dizendo quarta. Quinta já está dizendo quinta. Sexta já está claro, sexta. Então, o primeiro dia da semana é domingo. Quando todos nós tivermos consciência de que cultuar a Deus, cultuar mesmo, no primeiro dia da semana, é oferecer para Deus um culto no primeiro dia da semana. Quando todos nós tivermos essa consciência de cultuarmos a Deus, não é assistir um culto. Assistir você assiste até na televisão. Assistir é diferente de cultuar. Quando todos nós tivermos a consciência de que cultuar a Deus, ele aceita de segunda, a segunda ele aceita, lógico que ele é Deus. Mas se você tiver consciência do que significa dar as primícias para Deus, você cultuar a Deus no domingo, pode ter certeza, serão muitos e não poucos, serão muitas e não poucas, muitos livramentos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Glória a Deus. Alguns livramentos visíveis e outros livramentos invisíveis. Depois que eu descobri que Deus procura nos guiar, algumas vezes eu quero ir para a direita e está tudo errado porque ele quer que eu vá para a esquerda, porque tem um plano diabólico lá na direita. Algumas vezes ele está nos dando livramentos, alguns visíveis e outros invisíveis. Como eu vim dizendo, não são poucos e não são poucas, não são poucos os livramentos e não são poucas as bênçãos que ele derrama. Amém. Na segunda, na sexta, no sábado, no domingo. Ou seja, quando a gente dá as primícias para ele, isso é bíblico. Isso é bíblico. Chegai-vos a mim, aí eu me achegarei a vós. Quem tem sede, venha. Ou seja, faça primeiro a sua parte e deixe que ele fará a dele, até porque ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Baseado no que eu acabei de dizer para os senhores, hoje é domingo, primeiro dia da semana. Estamos tirando parte do primeiro dia da semana para cultuarmos a Ele. Pode escrever e pode observar. Quando Deus faz uma promessa, Ele mesmo diz: observe e veja se eu não farei o que eu estou dizendo. Ou seja, quando Deus promete,
Ele pede para que você fique atento, fique atento. Até porque algumas vezes ele faz milagre e a gente não atenta que é um milagre. O que quer dizer milagre? Aquilo que não tem explicação. Milagre não dá para explicar. Se tiver explicação, não é milagre. Por isso, algumas vezes ele diz: observe se eu não farei, veja se eu não vou cumprir. O texto que nós acabamos de ler, aparentemente é um texto simples. Isaías 41, 18. Olha o que Deus está dizendo: abrirei rios em lugares altos. Eu nunca ouvi falar que surja rios em lugares altos. E fontes no meio dos vales. Quem conhece de geografia sabe. De hidrografia sabe que rios em lugares altos isso não existe. E se existir, é um milagre. Porque milagre não tem explicação. Abrir fontes no meio dos vales, e não é fonte, é fontes. Tornarei o deserto em tanques de águas, e a terra seca em mananciais. Agora observe que desde a primeira força verbal até a última desse versículo, ele está prometendo águas. Olha aqui: rios, fontes, manancial de águas. Tanques. E para quem que ele está prometendo? Para o reino sul, Judá. Se você falar para Judá: vou mandar diamantes, vou mandar macassinas, vou mandar ferros, cobre. Quem já foi a Israel tanto quanto eu sabe: água em Israel vale mais que ouro. Água em Israel vale mais que ouro. Se você disser para Israel: vou te dar uma fazenda de gados, ou uma fonte de água, ele vai dizer: fique com sua fazenda de gado e me dê a fonte de água. Porque a água em Israel vale, e vale muito. Aonde o Senhor quer chegar? Primeiro, as minhas necessidades pode ser um nada para você. As tuas necessidades, não confunda necessidade com precisão. Precisar é uma coisa, necessitar é outra coisa. As tuas necessidades pode ser um nada para mim. Mas como é que a pessoa necessita disso? Já as minhas necessidades pode ser um nada para você. E você pode até perguntar: como é que a Bíblia necessita disso, pelo amor de Deus? Isso eu tenho aqui para dar de roubo. As necessidades de um nada tem a ver com as necessidades de outro. Por que que Deus prometeu isso para ajudar? Porque a água para ajudar vale mais que ouro. Então escuta a primeira deixa bem deixada.
é aquilo que você necessita. Aleluia! Falar de água para a gente aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A água a gente tem rodo. Aqui no Recôncavo, a água a gente encontra até no semáforo. A água a gente encontra a rodo. Tem hora que a gente pede a Deus para que feche as cortinas celestiais. Brasil é uma terra extremamente abençoada. Aqui tem gente que morre por conta das muitas águas. Mas água em Israel, e olha que Isaías está profetizando 700 anos antes de Cristo. Nós estamos a mais de 2000 anos depois de Cristo. Ou seja, 700 antes de Cristo para cá, 2000 anos, uma profecia de 2700 anos atrás. E ainda hoje, com tanta tecnologia, Israel é assim. É um país no meio do deserto. Em janeiro, nós rompemos o ano em Israel. Eu, minha esposa, pastora Bia, e minha princesa, Áquila. E Áquila. Áquila foi batizada no dia 1º de janeiro. E nós andamos boa parte de Israel. Israel você corta de uma ponta a outra em 3 horas. 3 horas. É um país com ovo de codorna. Nós viajamos pelo deserto. Estava até olhando umas fotos hoje, até postei no histórico. Você estava no camelo, se sentindo rainha de Sabá. Pois bem, eu até postei no histórico. A história fala status. É que eu sou leigo. No WhatsApp. E quando põe para o mundo dele ver. História, vou botar daqui a pouco no histórico, vamos ver. E ela. Também não pegou não, deitou. Pensa. Onde você quer chegar, pastor Billy? Que Israel ainda hoje, desertíssimo. Agora, olha a promessa que Deus faz para Israel. Amados internautas, quando eu digo Israel, é óbvio que eu estou falando do reino sul. Porque o reino norte, nessa época, já não existe mais. Vamos lá. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio do vale. Tornarei o deserto em tanques e a terra seca e manancial. Rios, fontes, tanques e manancial. Rio, fontes, tanques e manancial. Rios, fontes, tanques e manancial. E o próprio Deus disse: eu é quem vou fazer. Ou seja, ele está prometendo transformar essas áreas, locais que aparentemente, humanamente falando, é impossível
Impossível é impossível. Não é difícil. Difícil não é impossível. Agora a palavra impossível, esquece. Quer dizer, não tem jeito. Aí vem Deus e diz: fazer que os lugares altos corra rio. Não é que o rio vai correr no pé. Há uma cacimba, tudo bem. Um minador, tudo bem. Agora, rio? Pega isso. Ele está deixando bem claro: eu sou Deus das causas impossíveis. Glória a Deus. Pega isso. Pega isso. Agora um detalhe. Para Israel acreditar nisso aqui, nessa época, tinha que ser o próprio Deus falando. Por quê? Porque, segundo historiador, e todos os historiadores concordam, o rei Ben-Hadad saiu da Síria e levou as 10 tribos cativas. Ou seja, nessa época, Israel está dividido em reino norte e reino sul. 10 tribos tem um rei, da casa de Abraão, claro. E as duas tribos, Judá e Benjamim, é a casa de Davi que continua reinando. Judá e Benjamim, quem está no trono é a casa de Davi. Ou seja, quando eu digo casa de Davi, os descendentes do rei Davi. Está reinando no reino sul. O que é reino sul? Judá e Benjamim. Capital, Jerusalém. As 10 tribos, porque Jacó tinha 12 filhos. Os 10 filhos de Jacó, Deus é quem dividiu, politicamente falando, em 2 reinos, porque ele ficou zangado, irado, com o terceiro rei de Israel. Pelo menos é o que está escrito. O terceiro rei de Israel, segundo a Bíblia, após a morte, o quarto rei de Israel, o quarto rei de Israel, após a morte do terceiro rei de Israel, que foi Salomão, primeiro rei Saul, terceiro rei Davi, e Davi quando morreu, o filho de Davi assumiu o trono, que foi Salomão, terceiro rei. Salomão quando morreu, o filho de Salomão assumiu. Ele é o quarto rei de todo Israel. Ele reina sobre 10 tribos. Mas o cara fez tanta desgraça, fez tanta miséria aos olhos de Deus, que Deus ficou irado. Deus disse: eu só não vou matar você e toda a sua linhagem, porque não vai sobrar nenhum da família de Davi para continuar reinando. Porque eu prometi a Davi que enquanto eu estiver aqui no trono, enquanto eu, Deus, estiver no trono, sempre haverá um filho de Davi para governar sobre Israel. Por isso eu não vou matar toda a casa real, mas eu vou dividir o reino. Você não vai reinar mais sobre 12 tribos, vai reinar só sobre 2. E ele, a casa de Davi, ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim, e 10 tribos, Deus suscitou outro rei. Bom, daí ficou sendo chamado Reino Sul e Reino Norte. Reino Sul, Judá. Reino Norte, Israel. Israel, a capital é Samaria, ou Samaria. Judá, a capital é Jerusalém, que era a cidade de Davi. Só que Ben-Hadad, o rei da Síria, invadiu as 10 tribos e levou as 10 tribos cativas. E segundo a Bíblia, nunca mais as 10 tribos
voltaram. Nunca mais. Pelo menos não, até ontem, 700 anos antes de Cristo. Até ontem não tinha voltado ainda. Pois bem, eu acho lindo, né? Acho lindo quando parece que estava dizendo que era tribo de sou judeu, sou israelita, da tribo de Dan. Fica lá. Deve ser espírito. Sou da tribo de Esacar, olha que desgrama. Sou da tribo de Ruben. Sendo que a Bíblia está clara. Está clara. Sabe Deus por que eu estou nessa linhagem? Segundo o livro dos Reis, nós não vamos ler por todo o tempo, mas pelo menos fica registrado. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 17, do versículo 1 em diante, foi a última vez que se falaram nas 10 tribos. As 10 tribos é levada cativa no segundo livro dos Reis, capítulo 17, e não voltou mais. 92 anos depois, 92 anos, o filho de Ben-Hadad, 92 anos depois, o filho de Ben-Hadad levanta-se agora, dizendo: papai poupou vocês dois, Judá e Benjamim, destruiu os 10 irmãos de vocês. Só que comigo é diferente. Eu vou acabar com vocês. Eu vou destruir vocês. Como as 10 tribos sumiram, eu vou fazer vocês também sumirem. E para mostrar que eu não estou brincando, que é o novo rei da Síria, para mostrar que eu não estou brincando, levou 300 mil, pelo menos é o que diz a Bíblia, 300 mil judeus cativos para a nova capital do império. E os judeus saíram cativos e começaram a dizer: acabou, é o nosso fim, já era, não tem mais jeito para a gente. Foi aí que Deus levantou da casa de Davi, da linhagem real, o neto do rei Joás. Deus levanta o neto do rei Joás, o príncipe, dizendo: gente, calma, com a gente será diferente. Mas as 10 tribos foi destruída. E daí, nenhuma das 10 tribos tinha promessa do Messias nascer dela. A tribo de Judá está debaixo de promessa. Deus prometeu que o Messias virá da tribo de Judá, e o Messias ainda não nasceu, a virgem ainda não ficou grávida. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Quem acredita nisso, aplauda Jesus Cristo, por favor. Aleluia! Glória a Deus! E quem é o príncipe da casa de Davi? O neto do rei Joás, o príncipe Isaías. Não sei porque a maioria dos pregadores omitem que Isaías era príncipe. Não sei porquê. Isaías era neto do rei Joás, filho do príncipe Amós. Não confunda o príncipe Amós com o profeta Amós. Um termina com Z, o outro termina com S. Por isso Isaías é conhecido como profeta messiânico. Isaías profetizou muito sobre a vinda do Messias, porque todos diziam: acabou. Isaías dizia: acabou não. Mas quem mata 10 tribos não vai matar 2? Sei que pode matar, mas não vai matar. Porque quem nos prometeu
sentado no trono. Ele prometeu que o Messias vai sair da nossa tribo. E o Messias ainda não veio. E aí Isaías profetiza dizendo: os rios vai surgir dos lugares altos. Para você que acha que é o fim, vai haver fontes no meio do vale. Glória a Deus. Para você que acha que acabou a sua história, ainda falta o deserto Louvado seja Deus. se tornar em tanque de águas. Para você que acha que acabou a sua história, ainda falta a terra seca se transformar em mananciais. Saia daqui debaixo de promessa. Mas fulano de tal foi destruído. O que é que você tem a ver com fulano de tal? Mas se